Esdras, capítulo de número 5. Esdras, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Esdras 5, a partir do versículo de número 1. Nós vamos dar continuidade aí no livro de Esdras. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território, a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão reconstruindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já está fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresenta rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa vontade. Expressa, Senhor meu Deus, a nós por meio da tua palavra. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém.
Bom, meus irmãos, nós vimos na última quarta-feira a oposição, né? Terminamos de ver acerca do capítulo 4, que trazia ali a oposição à obra, né? A obra iniciou, se levantou a oposição por parte dos samaritanos, né? Daquelas pessoas que habitavam ali, tanto em Jerusalém, alguns, quanto nas redondezas, mas que não eram judeus de fato, alguns até meio que viviam uma espécie de sincretismo religioso, ora até manifestavam adorar o Deus de Israel, ora adoravam outros deuses. E nós vimos toda uma mobilização para que aquela obra pudesse ser parada. E por fim, nós vimos que esses homens perversos conseguiram convencer o rei Artaxerxes a ordenar que a obra de reconstrução fosse parada. Como eles fizeram isso? Com muita mentira, com muito engano, levando o rei a considerar que a obra que estava sendo feita era de reconstrução de toda a cidade, levando o rei a entender que se a obra... Está falhando? Por aí? Tá? Olha só, João aí para olhar que hoje ele não está aqui. Mas vou falando aqui, vocês vão tentando entender. Bom, tentando levar o rei a considerar que se a obra acontecesse de fato... Quer trocar o microfone? Foi. Tentando levar o rei a entender que se a obra acontecesse de fato, fosse concluída, esse rei perderia domínio sobre o povo, perderia recursos financeiros, porque esses homens essa cidade não recolheria mais impostos. Então, em cima de um monte de falácias, eles conseguiram ali fazer com que o rei ordenasse que a obra fosse paralisada. E o que aconteceu? De fato, ele conseguiu fazer com que a obra fosse parada. Os homens acabaram parando. Foi assim que concluímos o capítulo de número 4. Agora, quando nós chegamos ao capítulo de número 5, vamos considerar justamente que essa obra esteve parada. E aí a maioria dos estudiosos aponta que foi algo entre 9 e 15 anos de paralisação dessa obra. Ou seja, muito tempo. A obra parou por muito tempo. Lembre-se que eles foram para Jerusalém com a ordem de reconstruir o templo. E agora a obra está parada. E o que acontece então com esse povo é algo extremamente ruim. Por quê? Porque com a obra parada, aconteceu algo pior do que a obra simplesmente estar parada. Eles começaram a se voltar para eles mesmos. Eles se voltaram agora para suas casas, eles se voltaram para si e deixaram a obra de Deus como se algum momento Deus os cobrasse, eles pudessem dizer assim: não, mas nós estávamos com uma ordem de que tinha que tudo parar. Então eles queriam, ou se aproveitaram desse momento para justificar que estavam agora cuidando de si. Ora, meus irmãos, algo que é comum para nós é que nós, se deixarmos, nós vamos sempre querer cuidar só de nós mesmos. Assim é o homem. Assim é o nosso coração perverso, o nosso coração egoísta. Se deixarmos, nós cuidamos apenas de nós mesmos. Muitas coisas que nós fazemos pelos outros, se pudéssemos não fazer, é provável que nós não faríamos. Até o nosso próprio trabalho. Muitas vezes a gente diz assim: eu amo esse negócio aqui. Mas quantas vezes a gente diz assim: rapaz, se eu pudesse ser só herdeiro mesmo, né? Ia ser legal. Eu pudesse estar com uma conta aqui, né, cheia de dinheiro, vivendo só dos rendimentos aqui, de um negócio, rapaz, ia ser bacana. Porque nós somos assim. Porque no fim das contas, o que muitas vezes a gente quer é só cuidar da gente mesmo. E esse povo se aproveitou disso. E se aproveitou tanto que Deus precisou intervir nessa situação. Eu considero, lendo esse texto, e daqui a pouco a gente vai ver Deus agindo para que a obra pudesse voltar,
E Deus sendo soberano como Ele é, e nós sabemos que Ele é, eu digo a vocês que a minha impressão, né, e de alguns autores também, quando olham para esse texto, é que de alguma forma Deus permitiu essa repressão para que pudesse mostrar a esse povo o quanto os seus próprios corações os dominavam. Isso é interessante, meus irmãos, como Deus que pode todas as coisas, que pode inclusive nos livrar de toda opressão, de toda repressão, permite que algumas coisas aconteçam. O que a gente vai ver já aqui é que há uma nova investida para que a obra pudesse ser paralisada. A obra vai ser retomada já. E há uma nova investida para que ela possa ser paralisada. Só que agora, essa nova investida, ela não é tão voraz quanto a outra. Ela não é tão forte, ela não é tão firme. As palavras que são usadas são diferentes. A estratégia é um pouco diferente. E o que o texto vai nos revelar é que Deus estava tomando conta de toda a situação. Então o que fica claro é, esse Deus soberano, na primeira investida, parece não ter, vamos dizer que, se metido na história. E deixou esses homens realmente encararem aquela opressão, aquela repressão, para que pudesse revelar os seus corações. Porque no fim das contas, não era a vontade de Deus que a obra parasse. Mas os homens do povo de Deus aceitaram parar. Eles poderiam resistir. Eles poderiam e deveriam lutar. Eles poderiam e deveriam se posicionar diante disso, mas não, simplesmente eles pararam. E pararam por vários anos. Agora, Deus precisa intervir, já tendo demonstrado que o coração deles os dominou, para que a obra possa voltar. Então o texto começa dizendo no versículo 1, que ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. O último versículo do capítulo 4 diz que a obra ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. É o versículo 24 do capítulo 4. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ageu. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, para ficar mais fácil aí. Ageu. Ageu é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Quem lembra, nós estudamos Ageu ano passado. O capítulo 4 lá, o versículo 24, diz que a obra ficou parada até o quê? O 2º ano do reinado de Dario. Olha como é que começa o livro de Ageu. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Ageu. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ou seja, foi quando a obra voltou. Por que essa obra voltou? Aí o texto vai nos mostrar. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, que lá em Esdras é chamado Jesua, né? É o mesmo Josué aqui, filho de Josadaque, dizendo, ou seja, antes de começar a falar o que Deus falou por meio do profeta, Deus, vendo que a obra estava parada, levanta os seus... Hoje tá, o negócio tá... Aclamação. Deus levanta os seus profetas para falar agora ao povo. Especialmente, e no primeiro momento aqui, falar ao povo por meio dos líderes, Zorobabel e Josué, Jesua. Levanta o profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias, lá em Zacarias também a mesma coisa, mas a gente vai ficar aqui em Ageu. Levanta para falar com eles. Para quê?
para chamar a atenção deles, para sacudi-los, para repreendê-los. Os profetas vão falar a eles, mas vão falar também contra eles. Olha o que o texto diz, versículo 2 agora de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. O que aconteceu? Largaram a obra, voltaram para cuidar de si, esqueceram a casa de Deus, estão cuidando da sua própria casa. O texto diz, o profeta fala, que eles estavam fazendo para si casas de fino acabamento. E o templo de Deus estava lá, esquecido, jogado. E a casa deles, a melhor casa, colocando lá todo o esforço. Agora preste atenção, olha a desculpa deles, se a desculpa é o rei mandou parar a obra de reconstrução da cidade, se a desculpa é essa, por que eles estão construindo a casa deles e o templo está jogado? Essa que é a questão. Muitas vezes a gente usa desculpas para dizer assim, não estou fazendo a obra de Deus por isso, por isso, por isso. Mas se a gente for confrontado e dissesse, mas e alguma coisa para você mesmo? Isso aqui eu estou fazendo. Não estou conseguindo, estou sem tempo e tal. Mas e aí para você mesmo? A gente sempre tem tempo. Para a gente tem tempo. Para as coisas de Deus, a gente diz assim, estou sem tempo. E assim vai. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E Deus está os repreendendo. Porque eles estão cuidando de si, estão usando a desculpa para não fazer a obra de Deus, esquecendo-se das coisas de Deus, mas cuidando de si. Aí Deus mostra para eles que o que eles estão fazendo não está trazendo fruto, não está sendo produtivo. É o que o texto está falando aqui. Veja onde seus caminhos os levaram. Tem plantado muito e colhido pouco. Ou seja, eles estavam ali se virando agora. Vamos aproveitar que não estamos fazendo a obra de Deus, vamos cuidar só da gente. Mas eles estavam plantando muito. E a colheita vinha? Não. Estavam fazendo como se estivesse colocando as coisas num saco furado. Ou seja, Deus estava tendo todo o controle da situação. Enquanto o coração deles não se voltasse novamente para o Senhor, eles continuariam encarando aquela situação ali extremamente complicada. E Deus está os repreendendo por isso. Deus quer que eles despertem. Olha como o texto continua. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E o que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. O que aconteceu? Pode voltar lá no texto lá, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. O que aconteceu? O povo agora escuta a voz do profeta, escuta a voz de Deus e resolve voltar, porque eles foram repreendidos. Como é maravilhoso, meus irmãos, saber que, apesar de nós, Deus ainda quer fazer a sua vontade. E muitas vezes Ele vai lá com seu cuidado, nos sacode, nos chama a atenção. Muitas vezes a repreensão de Deus sobre nós é simplesmente para que a gente, volte a fazer aquilo que é a vontade do Senhor.
E muitas vezes a gente vai passar aí uns aperreios, uns saculejos, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. E glória a Deus por isso também. Porque se não fosse o Senhor e os seus chamamentos para nós, muitos de nós já teríamos parado, desistido, se voltado para nós mesmos. E Deus então usou aqui os seus profetas. E veja como é importante que a palavra de Deus seja pregada e seja ouvida. Porque aqui nós não temos ainda, né, o cânon fechado da Bíblia como nós temos hoje. Então Deus falava diretamente pelos profetas. Então aqui é a palavra de Deus. É como se fosse uma pregação da palavra de Deus, para chamar e alertar aquele povo. Veja como é importante que se fale a verdade. Talvez quantas pessoas não falaram para aqueles homens: não, é isso mesmo, a gente não está podendo construir, né? Então vamos cuidar aqui da nossa casa, você está certo. Não, realmente, assim, ó, não está dando, então vamos cuidar só de nós. Quantas pessoas talvez não disseram isso? Quantas vezes no meio do povo isso não foi falado, não foi pensado? Mas precisou alguém vir dizer a verdade para eles. Pregar a palavra. Olha, vocês não estão certos. Como é importante pessoas que pregam a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Como é importante para nós. Como é importante para a igreja que a palavra de Deus nos alinhe para fazer a vontade do Senhor, nos traga de volta para viver aquilo que é a verdade de Deus. Não acho que nesse tempo aqui eles ficaram sem cultuar. O templo não estava construído, mas nós vimos lá no capítulo 3 que foi construído o altar. Então com certeza eles faziam as festas, eles faziam aqueles momentos principais, vamos dizer assim. Eles tinham os momentos de culto. É como se, no nosso tempo, é como se nós estivéssemos, vamos dizer, que só indo à igreja, sabe? Indo, se encontrando, cumprindo um ritual, mas o nosso coração voltado para nós mesmos. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente até vem para a igreja, mas o restante da semana é o coração voltado só para a gente, só para as nossas vontades, sem querer saber o que Deus quer de nós, sem querer saber o que é a vontade do Senhor. E nós temos que nos atentar para isso. De preferência, antes que precisemos ser sacudidos por Deus. Porque é graça ser sacudido por Deus para fazer a vontade dele. É bom saber que Deus cuida de nós assim. Mas será que toda vez vai precisar que sejamos sacudidos? Será que toda vez vai precisar que o Senhor, sabe, puxe as nossas orelhas para que a gente possa fazer a vontade dele? Não bastava aquela ordem primeira, porque eles já haviam ouvido Deus de alguma forma por meio de Ciro, que ordenou que eles voltassem para lá para construir o templo. Então já estava falado. É como no nosso tempo, se nós disséssemos assim: olha, está aqui a palavra, nós já sabemos. Será que é preciso ficar puxando a orelha para que a gente possa de fato fazer a vontade de Deus, se nós já sabemos aquilo que é a verdade, se nós já sabemos aquilo que é a palavra? Meus irmãos, que não seja necessário isso. O versículo 2 nos diz que então Zorobabel, já lá no capítulo 5, lá, voltei para lá. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Perceba que esse capítulo 1 lá de Ageu, ele está aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 desse capítulo 5. É por isso que a gente foi para lá e agora voltou. Porque é como se tivesse tudo aqui entre esses dois versículos. Então agora os líderes vão retomar a obra. Foram chamados a atenção junto com o povo e a obra então está sendo retomada. E o texto diz: e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Ou seja, os profetas vieram, pregaram, né, profetizaram, trouxeram a palavra de Deus e ficaram ali auxiliando o povo. Isso é importante. Líderes sábios que ouvem a Deus, homens de Deus, pessoas de Deus que pregam a palavra de Deus.
É assim que o povo de Deus caminha. Pessoas que Deus levanta para liderar, pessoas que Deus levanta para ensinar, para trazer a palavra, e assim nós caminhamos segundo a vontade do Senhor. Amém? Então eles começaram a reconstruir, retomaram a obra finalmente. Mais ou menos aí 10, 15 anos depois, eles retomaram a obra. Gente, olha aqui como é interessante. Versículo 3 diz: Tatenai, governador do território a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão reconstruindo este edifício? Gente, isso aqui é muito interessante. Presta atenção. Está todo mundo lá, o decreto é o mesmo, a ordem é a mesma. Não construam, parem. Mas, o que eles estão fazendo? Eles estão lá construindo suas casas, cuidando de si, casa de fino acabamento, é o que diz lá em Ageu. Está tudo correndo. Imagina o movimento na cidade, todo mundo cuidando das suas casas. O que esses opositores estão fazendo? Parece aquele meme, né, que tem na internet. Tá todo mundo lá cuidando de si. Resolveram construir a casa de Deus. Foi assim. O texto diz que imediatamente, quando eles começaram a reconstruir o templo do Senhor, imediatamente, esses homens foram logo perguntar quem tinha autorizado eles. Eles estavam lá descumprindo a ordem. Mas bastou que esse descumprimento fosse algo benéfico para Deus, para a sua obra, para o seu povo, que esses homens fossem, então, se voltassem contra aquilo que estava acontecendo. Gente, isso é muito típico. É muito típico. Os homens podem fazer tudo errado. Bota um sonzão aí, daqueles que esse perturbado bota nos carros lá, que fica tocando, pá, 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 pá. Liga pra polícia, ninguém aparece. Vai estourar a tua cabeça lá, vai matar os velhinhos, vai espantar os gatos, passarinho não vai dormir, galinha não vai pôr ovo, o negócio lá, pá, 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 pá. Até estourou aqui, ó. Voltou. Ninguém faz nada. Bastou a igreja tocou uma música mais alta. Essa igreja veio fazer zoada. O povo é muito barulhento. Eu não estou dizendo, gente, que eu concordo e gosto de zoada, não. Aqui a igreja, a gente aqui não aperreia ninguém. Graças a Deus. Aqui. Você vai lá fora, não sabe nem o que está acontecendo aqui dentro. Mas perceba como é típico que basta que seja alguma coisa para Deus que o inimigo se levanta. Basta que seja alguma coisa para Deus que esses homens começam a se voltar contra aquilo que está acontecendo. É incrível. É incrível. Basta que seja isso. A gente vê aí o que está acontecendo com relação a vários países aí, num anseio desenfreado por legalizar aborto em qualquer tempo. É um desespero. Quem está lutando para legalizar aborto? Homossexual. Você não são duas mulheres juntas? Vocês, assim, pode ter filho vocês duas juntas? Que raio que vocês querem legalizar aborto? Que tem a ver com vocês? Vocês querem ter filho? Não quero. Mas eu sou a favor do aborto. Oxi! Meu corpo, minhas regras. Só até dizer que é uma criança. Aí não é mais tua regra. É a regra do Estado. É o que eles disseram. Veja como é tudo muito conveniente. Basta que algo, de alguma forma, aponte para aquilo que é a vontade de Deus, que esse mundo perverso, maligno, vai se voltar contra. Eles estão lá cuidando da casa deles ali. Que bom, eles estão se esquecendo de Deus. Pode fazer um palácio, pode se ocupar, ocupem a mente de vocês disso aí.
Agora, eles vão construir a obra de Deus. Ai, que coisa horrenda, que absurdo. Os meninos estão nas escolas lá. Tudo lascado em escola pública, ruim. Ensino péssimo muitas vezes. E não é sempre culpa de professor não, mas tem muito professor mesmo que não contribui. Falta água, falta merenda, os meninos ficam lá à mercê de tudo que é errado. Gente, quando eu estudei escola pública, 7ª, 8ª série, só não pichava a minha testa porque eu não deixava. Mas tudo era pichado. Aí não tenho cuidado. É tudo de fachada, é só época de campanha, é esse negócio, mas dia após dia é triste a situação de escola pública. Agora diz assim, não, ó, eu vou tirar meu filho da escola, eu vou educar meu filho em casa. Não, que absurdo! O Estado tem que cuidar da educação do filho, sendo que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não fala isso. Não, que absurdo! Os meninos não aprendem a ler e escrever. Chega na 5ª, 6ª, 7ª série, não sabe fazer uma interpretação de texto. Aí você vai educar o menino em casa. Alfabetiza, os meninos gostam de ler, mas você não pode. Mas o menino está lá na escola, pode ser até particular, às vezes não lê um livro no ano, nem os que são obrigatórios. Aí você vai educar em casa, não pode. Tudo, meus irmãos, que sinaliza virtude cristã, vai ser perseguido por esse mundo. É assim que é. Eles estão dormindo para tudo. Eles estão dormindo para tudo. Se ensina a ideologia, se ensina tudo aquilo que é errado, se quer legalizar droga. Essa geração, desde os anos 80, 70 ali, sempre era aquele negócio assim, os jovens, eles têm que ter liberdade de pensar, não sei o quê. Aí o menino vai para a igreja, estão fazendo lavagem cerebral. Poxa, não era para ter liberdade para pensar? Mas não pode pensar em Deus, né? É sempre assim. Veja como a Bíblia, meus irmãos, nos mostra um retrato desse mundo perverso e maligno, mas nos mostra também o favor de Deus. Porque quando chega no versículo 5, o texto diz, olha, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Foi bem aqui que eu falei, que agora parece, pelo que o texto nos mostra, que Deus não quer que essa obra pare mais. Ou pelo menos nesse momento não é a vontade de Deus. Naquela hora, parece que Deus queria até mostrar esse coração do seu próprio povo, para que eles pudessem despertar, se perceber. Mas agora, Deus não quer. E por isso o texto nos diz que os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Agora eles não foram impedidos de parar. Perceba, a oposição se levanta, e tem um detalhe aqui, no versículo 3 diz que são novos líderes da oposição, Tatenai e Setar-Bozenai. Esses aqui são diferentes dos líderes da oposição que se levantaram no capítulo anterior, porque passaram-se alguns anos, trocou-se o rei também, era Artaxerxes, agora é Dario. Geralmente quando se troca uma liderança, se trocam os demais, né? Vide os nossos políticos, aí trocando de cima para baixo, eles vão colocando os seus. São novos líderes. E agora, Deus está interferindo. Eles não vão conseguir parar a obra, até o texto diz que fosse mandado um informe ao rei, para que o rei pudesse dar a sua posição. Agora o povo de Deus, tendo ouvido os profetas, vai prosseguir. E eles não vão ser impedidos de prosseguir. O que nos mostra aqui também que é provável que se eles insistissem naquela outra vez, eles conseguiriam continuar. Mas foi uma falha do povo de Deus. Mas agora não, eles conseguem continuar.
Mas não apenas eles conseguem continuar porque eles estão insistindo, mas eles conseguem continuar porque parece que a reação desses inimigos agora ela é um pouco mais branda. Agora ela é um pouco mais moderada com esses novos líderes aí, Tatenai e Setar-Bozenai. O texto agora vai nos dizer, no versículo 6, que essa é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste de Eufrates, enviaram ao rei Dario. Então, essa nova oposição, liderada por esses novos homens, vão fazer tal qual aquela oposição anterior, de 10 anos atrás. Vão enviar uma carta ao rei. Agora, lembre-se, aqueles lá do capítulo 4, o que eles fizeram? Uma oposição ferrenha, com mentira, com engano, com falácias, tentando induzir o rei ao engano. Esses aqui não. Eles vão de fato apresentar aquilo que estava acontecendo. Eles vão de fato apresentar aquilo que era a situação do momento. Percebam, meus irmãos, que os inimigos da igreja sempre serão inimigos da igreja. Sempre serão inimigos do povo de Deus. Mas não necessariamente eles serão todos iguais. Isso é importante saber. De repente, alguns vão se mostrar opositores ferrenhos, duros. Alguns se mostrarão como pessoas passivas, mas simplesmente porque não são povo de Deus, automaticamente vão se tornar oposição à obra de Deus. E esses homens aqui parecem ser mais pacíficos, parecem ter uma índole melhor do que aqueles anteriores, mas ainda assim eles são oposição. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Preste atenção. Vai ter aquele povo que vai perseguir os cristãos, sabe, lá naqueles países onde as pessoas são muito perseguidas, e eles vão tentar tirar a vida dos cristãos, ou vão conseguir tirar a vida de muitos cristãos. Isso é um tipo de oposição. Mas vai ter aquele parente nosso, que é super tranquilo, de boa, que olha a gente indo para a igreja, parece que acha legal, mas um belo dia vai dizer para a gente assim, olha, vamos fazer tal coisa ali no domingo, nada a ver, isso aí, relaxa. Vai ser aquela pessoa que vai dizer para você assim, olha, vamos numa festa ali e tal, mas não tem nada a ver, você vai ficar lá de boa, fica lá com a gente e tal, e sabe, vai ser tranquilo. Não vai ser uma oposição ferrenha como aquela outra, mas todo aquele que não é de Deus, se não for por uma intervenção do próprio Deus, assim como aconteceu com o rei Ciro, ele automaticamente sempre se manifestará contra Deus, às vezes de uma forma mais branda. Você entendeu isso? Então assim, não vai ser aquela coisa que vai dizer assim, eu vou matar você porque você é crente. Mas vai dizer assim, não lê tua Bíblia hoje não, vamos ali, dar uma volta ali, larga esse negócio. Ou vai dizer assim, vamos botar isso aqui para assistir, que isso aqui não tem nada a ver, não vai interferir em nada não na tua vida, sabe? Vai querer naquela fala mansa. É assim que estão esses homens aqui. Eles são oposição, mas eles não parecem ser tão duros quanto aquela outra oposição de 10, 15 anos atrás. Mas Deus está agindo aqui com a sua providência. Então, Deus também é aquele que vai contendo essas obras do inimigo. Isso é importante para nós. O homem, meus irmãos, ele, por graça de Deus, ele não é tão mal quanto ele consegue ser. Então, se aqui no nosso país, se nós não temos sido tão perseguidos quanto talvez outros países, de alguma forma Deus, por sua graça, está contendo a maldade do homem contra o seu povo, contendo até a nossa própria maldade, que somos povo de Deus, mas ainda temos um coração perverso. Você entende isso? Então, nós vamos ver agora o que esses homens escreveram, para a gente poder entender isso aqui melhor.
Eles começam a carta ao rei Dario, dizendo assim: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Começaram aqui com verdades. Aqueles outros lá, você lembra no capítulo 4? Eles começaram dizendo para o rei que estavam reconstruindo a cidade rebelde e má. Então até a questão dos adjetivos, gente, faz toda a diferença. Até os adjetivos aqui faz toda a diferença isso. Parece umas sentenças aí que a gente tem visto de um certo tribunal que não basta assim dar a sentença, eles vão adjetivando. Você acompanha TV de vez em quando? Internet? Você sabe o que eu estou falando, né? Eu não quero ser preso. Mas você olha as sentenças lá desse certo tribunal, o juiz lá, o supremo juiz, você vê lá o cara assim, ele tem que adjetivar, porque ele tem que desfigurar as pessoas. E a gente vai já ver por que se faz isso. Isso aconteceu no período da Alemanha nazista. Se qualificava de uma forma pejorativa os judeus. Por quê? Porque tinha que se justificar a matança dos judeus. Então eles eram desqualificados, era gente da pior espécie. Porque se você consegue trazer essa ideia para mais pessoas, se justifica a matança desse povo que você se coloca contra. Então isso aconteceu no capítulo 4. Agora esses homens do capítulo 5 não. Eles estão falando o que está acontecendo. Os homens estão reconstruindo o templo, a obra está avançando, sendo executada com diligência, apresentando rápido progresso. Até aqui tudo bem. No versículo 9, então perguntamos aos líderes, quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que registrássemos para a tua informação. Então tudo que eles estão falando aqui é a verdade, é o que eles estavam fazendo, procurando sondar o nome daqueles homens. É claro que por trás disso aqui tem todo um cuidado, porque perguntar o nome dos líderes, quem está conduzindo aquilo ali, levar isso ao rei, se o rei agora decide que esses homens têm que ser mortos, já está lá o nome desses líderes, a obra iria parar de novo. Porque os líderes seriam, então, perseguidos. Então, tem sempre uma coisinha por trás. Aparentemente é tudo mais brando. Mas ter esse cuidado aqui, por exemplo, de informar o nome desses líderes, faz todo sentido quando você quer, de alguma forma, parar essa obra. Então, eles seguem aqui o relato. Essa é a resposta que nos deram. Aí eles vão colocar agora qual foi a resposta que eles receberam desses líderes. É interessante aqui que essa resposta ela não é citada antes. O autor aqui, Esdras, ele deixa para citar essa resposta agora, já quando vai informar a carta. E essa foi a resposta que os líderes, juntamente com o povo, certamente, deram a esses homens que os estavam interrogando por que eles voltaram a reconstruir o templo. E olha a resposta deles, como começa. Somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Meus irmãos, isso aqui é de uma ousadia, de uma coragem tremenda. Por que vocês estão fazendo isso? Eles não foram usar outros artifícios, eles não foram tentar, como é que eu posso falar, mascarar o que eles estavam fazendo. E se apresenta, olha, nós somos servos do Deus dos céus e nós estamos reconstruindo o templo que foi destruído outrora. Depois eles vão mostrar aqui bem claramente, assim, estamos fazendo por ordem dele. Mas por que isso aqui é tão importante? Porque muitas vezes a gente fica procurando, outras coisas para mascarar o que a gente está fazendo para Deus. Porque até certo ponto,
a gente muitas vezes vai ter receio de mostrar para o mundo lá fora que a gente serve a Deus de verdade. Por que a gente faz isso? Por que a gente, sei lá, dá uma cesta básica para alguém? É mais fácil para o mundo lá fora se mostrar como pessoas generosas. Tipo, se é generoso aqui, lá fora é generoso também. Agora, ter a coragem de dizer algo como: estou fazendo porque Deus me manda fazer, porque Deus cuida das pessoas e tem me chamado a cuidar, talvez não fosse a resposta que nós daríamos. Então, o que eles estão fazendo aqui é algo de muita coragem. Estão justificando com aquilo que de fato é. Deus nos mandou. O nosso Deus nos mandou. Então, cabe para nós aqui pensar que às vezes a gente tem receio no mundo lá fora de mostrar que nós vivemos por um propósito divino, por um propósito eterno. A gente tem receio de falar isso. Ó, você está aqui na igreja, a gente ora, prega a palavra, e aí a gente diz assim: olha, o meu serviço lá fora eu faço para a glória de Deus. A gente chega a essa conclusão aqui. Aí no outro dia encosta um colega para falar com a gente. Aí pergunta assim: cara, por que tu ainda está aqui nesse serviço? Aí a gente: não posso falar para ele que é porque eu faço para a glória de Deus, né? Ele não vai entender, né? Aí diz assim: ah, porque eu preciso mesmo, porque se eu pudesse eu estaria em outro lugar, e blá 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 blá. Ou então fala assim: não, eu faço porque eu amo mesmo isso aqui, né? Medicina por amor, enfermagem por amor, isso aqui por amor. Mas no dia que a gente estava no culto, a gente orou e disse: Senhor, eu faço o que faço porque eu quero viver para a Tua glória. Só que a gente não tem coragem de dizer lá fora, porque a gente vai parecer doido, varrido. Porque você está aqui, olha, porque eu quero fazer para a glória de Deus. Hoje, quando alguns colegas perguntam: não, tal, tenho vontade de progredir na carreira, ficar aqui na empresa, crescer mais, ganhar mais. Aí fala assim: cara, de verdade, minha vontade é ser só pastor. Mas o salário não dá para bancar 3 meninos lá em casa. Aí eu tô aqui. Aqui, enquanto eu tiver, eu quero fazer coisas assim, Deus se agrade disso. Mas eu sempre falo, ó, minha vontade de verdade, todo mundo pergunta, minha vontade é estar lá fora. Viver, sabe, ser exclusivo para isso. Ler, entender mais a palavra, ter mais oportunidade de pregar. Você acha que eu prego muito, né? Que eu prego 2 semanas aqui, minha vontade era poder pregar todo dia. Essa era a minha vontade, mas não dá. E eu, de vez em quando eu digo para alguns colegas que perguntam: por quê? Porque quando você vive no mercado de trabalho, né, esse mundo corporativo, você vê um monte de gente lá que está louca para, sabe, crescer, ser melhor. É claro que você está lá, você tem que se dedicar. Não pode ser um cara meia boca lá, porque senão isso não glorifica a Deus. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente vai dizer aqui para Deus, e lá fora, para as outras pessoas, a gente demonstra o que realmente é. Só que a gente não engana Deus. Deus não está ouvindo a gente só aqui. Deus conhece o nosso coração. Então, assim, tome muito cuidado quando você diz assim: olha, eu vivo para a glória de Deus, eu faço as coisas para a glória de Deus, porque Deus está sondando os nossos corações. Antes da gente dizer para qualquer outra pessoa que a gente está nisso, aquilo, fazendo isso, aquilo por outros motivos, Deus já conhece o nosso coração. Então esses homens aqui foram muito ousados de dizer àqueles que os confrontaram que eles estão fazendo aquilo para Deus. É claro, nós vimos, né, eles estavam tudo errado aqui, 15 anos. E agora eles foram confrontados pelo Senhor, então eles foram despertados. Não é que eles são perfeitos, eles foram despertados. Não, nosso papel é fazer isso aqui para a glória de Deus. Versículo 12, segue lá. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus, olha aí como eles reconheceram, os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Então eles conseguem aí reconhecer
que eles estão nessa situação, a cidade está devastada, o templo destruído, porque as gerações passadas erraram, pecaram, desagradaram a Deus, e Deus então os colocou nessa situação. Eles provocaram a Deus. É importante isso também para nós, saber reconhecer quando nós nos enfiamos nas tretas da vida, porque nós desagradamos a Deus. Reconhecer, isso é muito importante, porque esse é o passo, é o caminho para o arrependimento, amém? Esse é o passo para o arrependimento, é saber, Senhor, eu me enfiei nesse negócio aqui, eu que fiz errado. É a pessoa estar lá dentro de um casamento lascado e poder virar para Deus, em vez de estar todo dia chorando, me enganando, oh Deus, não sei o quê, é virar para Deus e dizer, Deus, eu sou errado. Eu estava lá na igreja, estava ouvindo a palavra, eu fui me envolver com uma pessoa que apontava para tudo que não prestava, insisti nesse negócio, achei que podia ser o ponto fora da curva, me envolvi, insisti, estou agora num casamento lascado, Senhor, eu sou culpado. E eu me arrependo. E se for necessário viver isso aqui por conta da minha culpa mesmo, eu sou culpado. Não tem o que fazer. Se o Senhor, pela sua graça, quiser me tirar disso aqui, resolver isso aqui, tratar os nossos corações, me ajudar a mudar isso aqui, tocar no coração do meu esposo, da minha esposa, que é todo errado, que eu conheci assim, Senhor, vai ser pela tua graça, mas eu estou aqui reconhecendo que eu me enfiei nessa enrascada. Quem é que ora assim? Ninguém. As pessoas vêm, pastor, ore pelo meu casamento, pastor. O que foi que aconteceu? Não, meu marido é porque isso. Não, minha esposa, isso. Mas já não era assim antes. Não, pastor, mas, sabe? A gente não tem sinceridade com Deus. Gente, a gente fez besteira, vai para Deus e reconhece a besteira. Vai para Deus e diz, Senhor, eu fiz errado, eu escolhi errado, eu tomei essa decisão errada. Se pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor me ajudar, eu vou estar muito feliz. Muito feliz. Agora, eu estou aqui reconhecendo que eu fiz a besteira. E é isso que esses homens fizeram. A gente está nessa aqui porque as nossas gerações passadas desagradaram a Deus, provocaram Deus. E por isso nós estamos aqui. Aí o texto segue. Versículo 3. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Então eles começaram agora a dizer para os opositores por que eles conseguiram voltar para lá. É interessante também isso aqui, porque esse rei agora, Dario, ele não é o Ciro, ele não é o Xerxes, ele não é o Artaxerxes, é o Dario. Passou tempo, são mais de 20 anos aqui já. Então, esse rei precisa ser comunicado disso. Então, sabendo esses homens que esses opositores seriam porta-vozes disso ao rei, eles estão comunicando por meio deles. Olha, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Nós estamos aqui porque Ciro ordenou. Versículo 14. Tudo que diz agora nesse trechinho aqui, depois se você olhar, está lá no capítulo 1. Foi exatamente o que aconteceu. Versículo 14. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. Você lembra disso? Está lá no capítulo 1. Aí segue. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse, leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Então eles começaram a relatar tudo o que tinha acontecido. E esse relato foi levado a Dario. Esse relato foi levado a Dario de uma forma íntegra. Mais uma vez, esses opositores agora, eles são bem mais brancos. Provavelmente é Deus aqui segurando o ímpeto perverso de seus corações. Mas eles aceitam ali transcrever tudo aquilo que esses homens fizeram.
O que, de alguma forma, faz com que a culpa do povo de Israel seja reforçada aqui. Porque se agora eles estão abrindo a boca para dizer por que eles estão reconstruindo o templo, por que eles não fizeram isso 10 anos atrás? O que aconteceu? Eles ficaram caladinhos. Aceitaram a mentira, aceitaram o engano, aceitaram a ordem para parar. Por quê, mais uma vez? Porque os seus corações estavam cheios de si. De alguma forma, eles estavam torcendo para isso mesmo. Parece aquele negócio assim, ai, tá nem a fim de ir para a igreja hoje, mas eu vou, né? Aqui arrumar minha roupa. Aí depois, olha, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ixi, começou a pingar. Ixi, não deu. Ô Senhor, tu sabes, Deus, tu sabes que eu queria ir. Mas tá chovendo tanto. Só uns pinguinhos. É tipo, a gente já não queria e veio uma coisa para a gente tentar justificar diante de Deus. Era isso que o povo de Israel acabou fazendo. Eles já não queriam muito, aproveitaram a situação para justificar, começaram a cuidar de si. Mas agora eles estão reconhecendo isso. E comunicaram, olha, nós viemos para cá por ordem do rei Ciro, estamos reconstruindo porque veio essa ordem de lá, e de alguma forma nós fizemos isso, estamos fazendo isso como uma ordem do próprio Deus. Porque Dario não somente permitiu, mas ele consentiu e ordenou que essa casa fosse edificada. E o que acontece então? Versículo 17. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Ou seja, esses homens de Israel relataram isso para os opositores. Os opositores relataram isso para o rei Dario e disseram: rei, se isso que eles estão falando é verdade, manda pesquisar aí nos documentos do império para ver se realmente Ciro havia ordenado isso na época. E tudo ficava registrado. Manda pesquisar aí se realmente houve essa ordem. Então, parece que o povo de Israel podia ter feito isso antes. Podia ter resistido. Podia ter enviado alguém que os representasse para tentar chegar à presença do rei. Seria fácil? Não seria fácil. Mas seria uma tentativa de continuar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Meus irmãos, por que atentar para isso aqui é tão importante? Parece ser um texto assim, às vezes tão desconectado da nossa realidade, mas atentar para o fato de que há tantas coisas que nós podemos fazer para que a obra de Deus continue, para que nós continuemos fazendo a vontade do Senhor, mas que por conta do nosso egoísmo, muitas vezes nós não estamos fazendo. Por conta do nosso egoísmo, nós damos desculpas. Damos desculpas. Uma vez eu conversava com uma pessoa que não estava indo na igreja, e aí a pessoa começou a falar, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Aí eu falei assim: fulano, deixa eu te falar um negócio. Tá, tudo isso acontece. Beleza. Mas que adianta você ficar aí? Porque na minha casa é isso, aquilo, 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 aquilo. Poxa, se minha casa está isso, é isso, é isso, aquilo, eu vou para onde? Eu vou para a casa de Deus. Vou escutar Deus. Vou para a igreja, vou me fortalecer, vou ouvir a palavra. Vai adiantar eu estar lá em casa? Aqui em casa todo mundo briga toda hora, não sei o que dá mais nem vontade de ir para a igreja. Então tu está aí gostando já. Sai daí que é menos um para brigar. Vai para a igreja, vai ouvir a palavra, vai te fortalecer. Porque aí a gente não lê mais a Bíblia. Aí a gente justifica: estou trabalhando muito, estou cansado. Para de trabalhar então. Poxa, não é não? Uma vez uma amiga me falou: Daniel, mas eu vejo assim, teu ritmo assim, é tão corrido, que tu não para de pregar mais, assim, porque assim, essas coisas de igreja, eu sei que é cansativo, você para mais,
Aí eu fiquei, depois cheguei em casa, estava falando com Neuza. Eu falei, Neuza, ninguém diz assim pra gente, para de trabalhar, vai mais pra igreja. Não, é sempre para tirar as coisas que a gente faz para Deus. Ah, você está cansada, então não lê a Bíblia não. Né? Porque você tem que trabalhar. E essa vida da gente é uma vida muito miserável, né? Porque a gente trabalha para comer, come para trabalhar. Trabalha para comer, come para trabalhar. Vida bandida essa. Estava dizendo o pessoal da liderança, né? Que eu fui agraciado de me mandar para trabalhar numa outra agência aí 2 semanas. Lá na Avenida dos Holandeses. Aí eu falei assim, o salário vai aumentar um pouquinho essas 2 semanas, ganhar uma diferença a mais, mas a comida lá, em compensação, é mais cara. A gente vai já comer tudo. Né? Aí a gente trabalha para comer e come para trabalhar, e trabalha para comer e come para trabalhar. Vamos empatar isso, 0 a 0? Ninguém vai para o trabalho, mas também a gente fica em casa assim, só economizando energia. Aí pronto, aí não precisa trabalhar. Gente, parece, e é bem esdrúxulo assim, né? Mas é só para a gente poder refletir na nossa vida, com muitas vezes a gente que fica colocando os empecilhos, as pedras no caminho. Porque se a gente for parar para pensar, tempo é aquele negócio, a gente dá prioridade para aquilo que a gente quer. Se você, eu tô amando essa mulher, gente, você vai lá em Bacabeira a pé, correndo, cheio de amor. Passou o amor, aí ela te liga e diz, meu amor, vai bem ali, pega um copo de água para mim. Ah, não. Não é assim, homens? Que aí a gente já conquistou, né? Depois conquistou. Mas antes a gente ia correndo lá do outro lado do mundo. As músicas do mundo são tudo assim, né? Que a gente pega a estrela, que vai na lua, que atravessa o mundo. É sempre assim, mas casou, a gente não pega água. Porque tempo é aquele negócio que a gente dá para aquilo que é importante. Esse povo aqui deixou isso muito claro. E Deus chamou a atenção deles exatamente por causa disso. Não é porque Deus não queria eles com uma casa boa. Não é porque Deus não queria que eles estivessem bem, que a cidade fosse reconstruída. Não, o problema todo estava em que tudo que eles fizeram foi só desculpa. Tudo o que eles fizeram foi só desculpa. E agora no capítulo 5 ficou bem claro. Eles poderiam ter lutado, eles poderiam ter ido atrás do rei, eles poderiam ter tentado explicar. A ordem que veio foi de parar a construção da cidade. Eles poderiam ter tentado construir o templo. Provar que não estavam construindo a cidade, mas o que aconteceu? Não construíram o templo, foram construir a cidade, suas casas. Não argumentaram, agora estão argumentando, poderiam ter argumentado. E tudo isso, meus irmãos, revela então esse nosso coração. A edificação agora do templo, ela recomeça, porque o próprio Deus precisou intervir, está lá em Ageu. O próprio Deus precisou intervir no coração desses homens, por meio da sua palavra. Por isso, mais uma vez, como é importante ouvir a palavra de Deus. Gente, eu nunca esqueci, eu já até comentei isso aqui uma vez, ele estava aqui no dia, o João Paulo, esposo da Patrícia, congregaram aqui com a gente um tempo. Eu nunca esqueci, cara, eu na porta da igreja, e o João Paulo me disse assim, Daniel, eu aprendi uma coisa com a minha avó, que você pode estar, sabe, pior dia, cansado, não sei o quê, mas se é a tua hora, assim, chegou a hora de ir para a igreja, se for possível, vai te arrastando, mas vai. Porque é na casa de Deus que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, sair daqui renovado, um coração alegre, ou com algo que nos traga um alerta com relação àquilo que a gente fez de errado. Eu nunca esqueci quando João Paulo me falou isso. E sempre que de alguma coisa tenta me desanimar, eu sei que eu sou rato de igreja, eu gosto muito de igreja, mas até tem dia que a gente diz assim, rapaz, eu podia não ir, podia não fazer. E sempre que alguma coisa tenta me desanimar, eu lembro disso. Vai arrastado, mas vale. Porque vai ter uma palavra, porque o Senhor vai falar, porque Ele vai te dirigir. Pode ser um versículo. Eu prego geralmente aqui 1 hora. Pode ser que você não consiga prestar atenção a 1 hora.
Mas se 5 minutinhos você parou, prestou atenção, Deus falou ao seu coração, pode fazer toda a diferença para o resto da sua vida. Então não despreze a palavra de Deus, porque foi essa palavra que fez com que homens que estavam aqui mortos, pensando só em si, agora estão aqui se mostrando como pessoas com dedicação, retomando a obra, com coragem para dizer que estão fazendo em nome de Deus, com coragem para defender aquela obra, porque Deus interviu por meio da sua palavra. Meus irmãos, eu acredito no poder da palavra de Deus. Nós precisamos acreditar no poder da palavra de Deus. Não tenha vergonha da palavra, não deixe de pregar a palavra. Aqueles que estão distantes precisam ouvir a palavra. Nós que estamos perto precisamos ouvir a palavra. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E o texto termina então dizendo que esses homens estavam agora aguardando do rei a decisão sobre esse assunto. E a gente conclui aqui com uma ideia também muito interessante que esse texto nos traz. Que o povo de Deus de verdade, só é perseguido quando se desvirtua a verdade. O povo de Deus só é perseguido quando se desvirtua a verdade. Tem que colocar pechas na gente, tem que criar inverdades. O povo de Deus de verdade. Eu não estou falando de gente que é perseguido porque faz as coisas erradas. Não estou falando de gente que é chacota na internet porque é uma vergonha também para Deus. Lidera a igreja, faz as coisas na igreja, mas faz envergonhando o nome de Deus. Não é sobre isso. O povo de Deus de verdade só consegue ou só pode ser perseguido quando o inimigo vem com as suas inverdades, com as suas mentiras. Foi por isso que na outra vez estavam lá e quase que de imediato veio a ordem para que a obra parasse. Por quê? Porque foram com mentiras. Agora, quando não foram com mentiras, quando foram com a verdade, e esse povo de Deus está simplesmente fazendo aquilo que é a vontade de Deus, o que acontece então? A obra não foi paralisada. A obra vai continuar, está decidido, até que o rei tome uma posição, até que o rei diga o que deve ser feito, a obra não vai ser parada. É por isso que o povo de Deus, o lugar do povo de Deus, é no lugar da vontade de Deus. Guarde isso. O que eu tenho que fazer, pastor, para encontrar o favor de Deus? Faça o que Deus quer. Siga a sua palavra. Ame, perdoe, peça perdão. Sirva ao Senhor, sirva ao próximo. Vai fazendo aquilo, cada coisinha. Eu tenho algo comigo assim, cada versículo, pode ser um versículo. Eu tenho que tentar fazer aquilo ali. Eu tenho que tentar colocar em prática. Se você fizer isso, você vai se encontrar no lugar do favor de Deus. E é isso que nós precisamos. Estar no lugar do favor de Deus. E o lugar do favor de Deus é o lugar da obediência. Um povo obediente encontra esse favor de Deus. Que o Senhor continue nos guardando e nos dirigindo. E no próximo culto, a gente vai ver aqui a resposta do rei. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar.